Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui para falar de mais um filme slasher do início dos anos 80 que ficou perdido lá no túnel do tempo de 1982, que não teve uma distribuição muito grande e que na verdade foi feito por estudantes de cinema, tá? Eram alunos da UCLA, né, da Universidade da Califórnia, lá campus Los Angeles, que usaram inclusive material da escola, locações, acho que do próprio campus, para fazer o trabalho de fim de curso, trabalho de conclusão de curso deles. Tá? É um filme então de baixo orçamento, tem problemas de ritmo e hoje em dia pode ser que ele seja lembrado pelos fãs, né? Se é que existem ainda alguns fãs, da atriz Daphne Zuniga, não sei como pronuncia o sobrenome dela, que era a Joe Williams. Lembra lá dos anos 90? Da impagável, deliciosa novelona Melrose Place? Ela era a fotógrafa, né? Esse filme, além disso aí, a Daphne Zuniga aparece bem no comecinho. Se você tiver curiosidade só por causa disso, é uma das primeiras mortes. É a garota que fala lá que não vai poder ficar para ajudar a fazer a limpeza do lugar. E aí ela vai ser morta junto com os pais dela. Ai, tá dando spoiler! Eu vou dar spoiler, sim, mas isso aqui não é. É um filme slasher, gente. É claro que pessoas têm que morrer. Senão, não vai ter graça, né? Só a sessão de spoilers que eu vou fazer é porque, assim, tem um elemento formal dos filmes slashers que não é respeitado nesse filme, não. Ele é bem pessimista, tá? Mas eu vou avisar quando chegar a sessão de spoilers. Esse filme, ele é conhecido, é um barato quando a gente assiste, porque assim, se você, ele é conhecido por dois, três nomes, como era comum na época, tal. Então, você pode achar, por exemplo, no IMDb ou em vários lugares, The Dorm, That Dripped Blood, né? O dormitório. Dorm é uma residência estudantil. A residência estudantil que pingava sangue. Um título super anos 70. Só que quando você começa a assistir o filme, não aparece esse título no próprio coisa do filme. Lá aparece Death Dorm, que aí é um título mais slasher, né? Dormitório da morte. E na Inglaterra ele foi conhecido como Pranks, que é um título ridículo, né? Porque não são pranks, não são pegadinhas que estão sendo feitas ali. Tem um assassino matando as pessoas, tá? Aliás, esse filme, ele teve umas cenas de morte, umas duas, três cenas de morte, bem feitas e bem fortes para a época, viu, pessoal? Uma coisa eu vou já avisar. Esse filme existe no YouTube, tá? Só que a versão que tem no YouTube dura 1h23, 1h24, sendo que a versão completa é tipo 1h28. As partes mais brutais das mortes para os padrões de 1982, filme de baixo orçamento, pessoal. Mas assim, foram suprimidas dessas versões, tá legal? Então, por exemplo, a famosa morte, né, em que tem aquele que você, Black and Decker Drill, né, furadeira, em que fura a cabeça do cara lá na pia. A versão do YouTube tá bem cortada, tá? Aparece mais. Sempre na versão do YouTube, hora que o pai de uma lá leva umas pauladas na cabeça lá, você vê menos coisa do que teve, tá? É claro, a gente sabe que o filme na época já foi censurado, por isso que ele entrou na lista dos videonasties, dos filmes que foram proibidos na Inglaterra, né? Mas aí então, algumas desses transfers, dessas cópias que estão no YouTube são desse material aí que foi censurado, né? Que foi tirado, foram tirados vários minutos. Mas se você procurar, né, em lugares assim, você vai encontrar a versão completa. Tem umas mortezinhas. Na verdade, essa da furadeira, da drill, tem num outro lugar do YouTube. Se você procurar só a cena da morte desse filme, vai ter, mas tem alguma outra cena ali. Só que assim, ele vai ter problemas de ritmo. Então, se você não é tão fã de slasher, mas quer ver só as mortes, né, você consegue. Só que o final dele, que eu vou fazer o spoiler depois, é bem interessante, tá? É um slasher
de baixíssimo orçamento, amador, tudo que eu respeito bastante. Só que antes de falar um bocadinho mais sobre, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. É assim, teoricamente, né, é um slasher de Natal, só que você não tem nenhuma indicação praticamente que seja Natal, a não ser umas luzezinhas de Natal que eles colocam lá, só para fingir que é. Porque, na verdade, a ideia do filme, a história, o enredo é assim: 4 ou 5 alunos vão ficar no dormitório, na residência de estudantes do campus durante o feriado de Natal para tirar as coisas de lá, evacuar, tirar, né? Móveis, todos os utensílios, porque aquele lugar vai ser demolido. Então aí eles vão ficar sozinhos na universidade. 4, 5 pessoas. E logo a gente é estabelecido que tem uma moça que é a chefe de todas, né? Das pessoas, que é a mais assertiva. Ela tá assim com o negócio do namorado, o namorado quer ir viver com ela, mas ela, não sei, me dá um tempo, não sei o quê. É essa moça que vai ser a responsável, tomar as decisões, e vão ficar mais 4 pessoas ali, 5 pessoas. Só que como é um filme slasher, eles vão arrumar, sabe assim, o cara que vem entregar não sei o quê, que é para o assassino matar. E aí é claro que vai ter um assassino que vai estar matando essas pessoas lá. E você vai ter todos aqueles elementos típicos de um filme slasher, né? Você vai ter o despiste, aquele cara que o filme tá querendo dizer para você que pode ser o assassino, mas pela lógica, pelo jeito, você sabe que não é o assassino, né? Até que vai ter aí, mas depois eu vou. Lembra, eu falei que eu vou fazer uma sessão de spoilers, porque o final é. Então é assim, gente. O filme, como ele é de baixo orçamento, ele tem sim problemas de iluminação, algumas. Ele não é tão bem iluminado assim. Você percebe que às vezes eles tinham só a luz ambiente para trabalhar, tá? Ele padece de problemas de ritmo, porque eles não tinham dinheiro, não tinham nada. Então, durante uma boa parte do filme, são essas pessoas andando naqueles prédios vazios. Isso enche o saco um pouco, né? A segunda parte do filme é chatinho, o segundo ato. Por outro lado, dá uma certa ambiência. Não tem como negar que quando eles estão andando por aquelas escadarias desoladas, tudo desolado assim, tem. Tem uma certa ambiência que, por exemplo, vai ser o oposto, né, dos slashers campesinos ou de acampamentos, que a gente vê como tipo Sexta-feira 13, essa coisa assim, vai ser num ambiente mais de concreto, né? E claro, né, você vai ter aquelas decisões das personagens, só que tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, em um filme de terror, né? Porque lá eles falam, vamos nos separar para ir para tal lugar, para procurar não sei o que. Até então, eles não, na verdade, não sabiam que tinha gente que estava matando, um serial killer matando. E uma coisa mais importante que a gente tem que pensar sempre que a gente critica isso, né? As personagens não sabem que elas estão em um filme de terror. A gente é que sabe que elas são personagens, né? Então tem. Mas é claro, o filme tem sim, tem as mortes que são. Assim, as mortes demora para acontecer, né? Entre uma e outra. Só que as que tem para os padrões da época são criativas, só que meio que tem um padrão, inclusive, ali. Parece que tem umas 3 moças que elas desmaiam, aí é que o serial killer carrega no colo e né, vai passar o carro por cima de uma, vai botar outra não sei onde. Bom, isso você teria que assistir para ver. Então as mortes são bem feitas. É claro, né, gente? Você tem aquelas marmeladas, assim, de filme slasher, de filme de terror, tipo, a personagem tá dentro do carro e de alguma forma ela não vê, né? Então não tem nem visão periférica. Que o serial killer, que o mascarado, que não sei o que, conseguiu entrar no carro para pegar por trás. Ele poderia ter sido um slasher bem mais influente se tivesse um bocadinho mais de dinheiro, porque tem até ambientação, né? Porque daí eles não precisariam ficar aquela andação, anda perambulando para cá, para lá. E se tivesse um serial killer, um assassino memorável, tipo Jason, tipo Michael Myers, o assassino aí, ele não é memorável, né? Mas vai ter uma virada de trama lá que você vai falar, ué, pode ser até que você
não saiba quem que é a pessoa que mata, né? Só que daí quando é revelada a pessoa que mata, você poderá fazer a seguinte pergunta: ué, mas essa personagem não tinha levado um negócio na cabeça, não tinha ficado desacordado? Como que... Será que ela mesma se desacordou? Pra que se não tinha ninguém olhando, tá? E aí, então, é assim, no terceiro ato, porque eu falei que o segundo ato fica aquela perambulação, eles ficam andando, andando, andando. No terceiro ato você tem umas perseguições bem legais. Aí o filme acorda, né, no terceiro ato. E aí você vai ter na caldeira, perseguições na fornalha, né? E a nossa Final Girl, ela é bem resoluta, ela é bem simpática até. Então é assim, ele é um slasher que, e aí, claro, eu não vou poder falar agora, mas depois vai ter uma coisa no final, né, que vai ser contra aquelas características dos filmes slashers. Então é assim, eu acho que é um slasher que poderia ter uma um status um pouquinho maior, assim, entre fãs de slasher. Ele tem defeitos de ritmo, tudo, mas, gente, Sexta-feira 13, que é o meu slasher favorito, sim, tem um monte de defeito de ritmo, né, quando eu falei aqui. Também tem uma boa parte que não acontece nada. Claro, o primeiro Sexta-feira 13 nem é o meu favorito, mas é a minha franquia favorita que deu origem a tudo que eu gosto. Né? Porque assim, esse Halloween, ele foi o slasher que estourou nas bilheterias com um orçamento pequeno e estourou e foi responsável pela febre dos slashers. Só que na maioria, depois, quem influenciou em termos de gore, em termos de mostrar mais violência para os padrões da época, foi o Sexta-feira 13, com o trabalho do Tom Savini na maquiagem e tal. A gente percebe claramente que nesse aí, Death Dorm, as mortes foram embasadas no tipo de morte mais violenta de Sexta-feira 13, tá? Então é assim, para completistas de slasher, se não conhecem, valeria a pena dar uma chance, preparando o seguinte, né? Ó, tem um momento em que eles vão ficar andando para cá, para lá, porque não tinha dinheiro. Só que tem umas mortezinhas legais e tem um final que vai te deixar, nossa, eles fizeram isso, tá? Que é um final que não é inédito, não, mas dentro da estrutura dos slashers é de ressaltar, tá? Bom, agora então eu vou eu vou fazer sessão de spoilers, porque eu vou falar o que acontece, né? Que é diferente da fórmula. Tudo bem? Beleza. Lembra que tem uma fórmula, né, de slasher que depois nos anos 90 ia ser ridicularizada. Filmes como Pânico, do Wes Craven iam tirar sarro. Se você trepar, você morre. Se você fumar droga, você morre. E aí, então são as convenções. Um assassino mascarado que vai perseguir uma garota final. Sempre tem uma garota final, né? Nesse filme aí, gente, The Dorm, ele é tão deprê, assim, que a garota final, né, morre. Não tem garota final, não escapa. E é muito mórbido, porque assim, é uma garota final que ela é resoluta, ela é assertiva, ela não toma decisões muito bobas, assim. Tem umas horas lá que ela vai para um lugar que ela não precisava ter ido, né? Sobe ao invés de ir correr pela porta, mas de forma geral ela é uma moça gostável, né? Sei lá, quase. Não, pode ser quase que uma Jeannie, a segunda Final Girl lá do Sexta-feira 13, né? Do Sexta-feira 13, parte 2. Quase, mas não é. Jeannie é uma das minhas Final Girls preferidas, a que faz xixi embaixo da cama. Mas assim, essa protagonista, essa suposta Final Girl, ela corre tudo. Claro, né? Tem aquelas besteiras, dá a paulada no serial killer e joga a arma embora. Você fala, burra, estoura a cabeça desse desgraçado, né? Mas ela não faz. E aí, no final, o cara, né, que é o. Bom, agora eu já tô em território de spoiler. É um dos meninos que ficou lá para ajudar o Craig. Ele era afim dela, então ele estava matando as pessoas que poderiam prejudicar o relacionamento deles. Não me pergunta por que ele mata a menina, porque em nenhum lugar lá
dá a entender que ela era lésbica ou bissexual. A gente estava em 1982, tinha essas coisas, gente, só que em filme não falava, né? Ela era uma garota heterossexual. E a outra coisa que você podia perguntar é assim, por que esse peão aí não matou aquele namorado dela no começo lá que estava querendo que ela ficasse, né? Ah, você vai ficar comigo? Você não vai ficar com não sei o quê. Bom, então era o tal do Craig. Aí, então ele fica, corre pra cá, corre pra lá, e tem uma hora que acontece, ela desmaia, né? Porque assim, a Daphne Zunica desmaiou e aí ele colocou ele na frente do carro, passou. Ah, teve uma outra que também desmaiou, ele pega e joga na água fervendo. Essa aí ela desmaia e tem a fornalha. E aí corta, né, para os policiais que estão lá fora e tá saindo aquela fumaça assim da chaminé e o policial fala assim pro outro: "Nossa, que fedor, que lugar fedido, essa fumaça podre, fedida". Aí o outro vira e diz: eles vão derrubar mesmo esse lugar, deixa pra lá. Ou seja, aparentemente a nossa Final Girl, não sei se o Craig foi junto ou não, ela virou pó, ela foi cremada involuntariamente. Isso, gente, para um filme slasher não é comum, né? Porque é uma das identidades de filme slasher é ter a Final Girl. Quando eu estava na sessão lá de não spoilers, que eu estava sendo generalista, eu falei, não é um final inédito em filme de terror, mas em filme slasher é digno de nota. Por que não é um final inédito? Moças morrendo em filmes de terror é comum, tanto é que eu até brinco, né, para alguns amigos, sim, que gostam. Esse filme tem final anos 70, um final meio anos 70. Nos anos 70 teve vários filmes em que as moças se ferravam, né? Mas não eram filmes slasher. Nos filmes slasher, geralmente as garotas finais sobrevivem, tá? É claro, você pega Sexta-feira 13, a Alice, do primeiro Sexta-feira 13, no segundo filme é que ela foi morta pelo Jason, mas no primeiro filme ela sobrevive. Nesse filme aí, ou seja, não adiantou nada toda a resolução, toda a proatividade, a simpatia, né? É um mundo que está dizendo para nós assim, ele não volta para o, entre aspas, normal, com o bandido sendo punido, tararau. Não adiantou nada, né? Ela foi morta. Por quê? Porque no mundo existem serial killers. E aí, serial killers. Boas coisas podem. Boas pessoas podem sofrer coisas ruins, né? Shit happens to good people, né? Merda acontece para pessoas boas. Isso é mais ou menos. Por isso que é um filme cujo final é bastante deprê, tá? Eu acho assim, slasher dignão de nota. É pobre, é de produção de estudante, tem problemas sérios de ritmo, de diálogo e tudo, mas ele tem suas qualidades redentoras. E para fãs da Daphne Zuniga, se é que existem algum fã ainda, ela também tá lá. Primeiro filme dela, primeira entrada dela no IMDb, inclusive, tá? Tchau.